E aí pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos, galera. Hoje nós vamos testar esse teclado da Gamakai, o TK75HE, um teclado com switches magnéticos, Rapid Trigger e também conexão sem fio, pessoal. Vamos abrir aqui, já vamos para o unboxing. Aqui dentro nós temos já um manualzinho do teclado, né, com algumas instruções aí de uso, algumas teclas e atalhos, assim também como as especificações aqui do switch. Vamos deixar o teclado aqui de lado. Aqui dentro da caixa nós ainda temos extrator de switches e keycaps, branquinho, no estilo do teclado, né? E também um cabo do tipo nylon, branco também, pessoal. E aqui nós temos o teclado. Eu peguei ele na cor branca, acho que só tem essa cor disponível, na verdade. E ele traz o mesmo layout das keycaps do Aula F75, né? Esses tons de azul escuro com azul clarinho e branco no meio, né? Bom, pessoal, depois de um tempo testando o teclado da Gamakai, o que eu posso passar para vocês das minhas impressões, do que eu achei dos pontos positivos, os pontos negativos desse teclado, se eu gostei, se eu recomendo, se eu não recomendo. Bom, vamos lá então. Começando pela construção dele, vocês podem ver aqui que ele tem um design bem parecido com o Aula F75. E a qualidade não chega ao Aula, mas tá próximo, tá? Um teclado muito bem construído. Ele é todo feito em plástico. A única coisa de metal que vai ter nele aqui é um knobzinho nessa parte externa. Traz um knobzinho aqui de volume de metal, muito bem implementado também, com a tatilidade muito boa desse knob aqui, tá, pessoal? Aqui na parte de baixo ele tem esses pezinhos de ajuste, tá? Em 2 níveis. Tem um espacinho aqui para você guardar o receptor, né? Caso você queira usar ele na opção com fio. Aqui logo embaixo temos o switch para ligar e desligar o teclado. Caso você não utilize os pezinhos que são emborrachados, ele tem essas borrachas aqui para que o teclado fique bem fixo na mesa, não fique deslizando na mesa, né? Em questão de encaixes aqui, pessoal, o teclado é todo feito em plástico, então para abrir ele é só você destravar essas travinhas aqui ao longo do corpo do teclado. Ele traz um plástico de boa qualidade, tá? Não chega perto do Aula F75 em questão de construção e qualidade de material, mas é um teclado que está muito bem montado, tá? Ele não tem grandes rebarbas aparentes, assim, né? Só pequenas rebarbas aqui, como essa, por exemplo, no plástico. Mas assim, nada que venha comprometer a qualidade geral do teclado, tá bom? O teclado é realmente muito bem montado, com plásticos ok, assim, tá, pessoal? Até porque o foco dele não é esse, né? O foco dele é trazer uma boa experiência, principalmente em jogos, aí, em digitação, de forma rápida e eficiente, com os switches magnéticos, Rapid Trigger, latência mais baixa e tudo mais. O teclado ele tem conexões com fio e sem fio, tá, pessoal? Como eu falei para vocês aqui do receptor, e tem também conexão Bluetooth, tá? Você pode utilizar ele aí, no caso, no notebook, né, que você tenha Bluetooth aí disponível para fazer essa conexão, tá? A conexão 2.4 GHz também funciona muito bem. Caso você priorize aí um jogo mais tryhard, recomendo você utilizar a conexão USB sem fio, que fica nesse canto esquerdo do teclado. Esse layout 75%, pessoal, é muito parecido com o do Aula F75, inclusive nas keycaps. As keycaps dele copiam, né? São as mesmas keycaps, na verdade, do Aula F75, inclusive no perfil, né? Elas trazem esse perfil Cherry e eu
até peguei as keycaps do Aula aqui para comparar, ó. Aqui na minha mão esquerda, desse lado aqui, nós temos as keycaps do Gamakai e aqui nós temos a keycap do Aula F75. Vai mudar um pouquinho só a tonalidade da pintura, mas vocês podem ver que até os caracteres são os mesmos. O double shot aqui embaixo, né, o plástico, a outra camada de plástico aqui é a mesma, tá? Simplesmente não muda nada, assim, até as rebarbas de produção da keycap aqui na parte superior são idênticas, né? Então o que vai mudar mesmo é lote de pintura só, né? Então essa daqui do Aula tá um pouquinho mais clara, essa daqui do Gamakai um pouquinho mais escura, mas o que vai mudar é basicamente isso. Vou pegar até uma branca aqui para vocês verem, ó, na minha mão esquerda do Gamakai e na minha mão direita do Aula F75. É basicamente idêntica, né? São as mesmas keycaps, só muda realmente a questão da pintura mesmo, né? A pigmentação da tinta, que é um pouquinho diferente, mas fora isso são keycaps idênticas, PBT, double shot, ótima qualidade, e no perfil Cherry, que é um perfil que eu gosto bastante também. E o que seria esse perfil Cherry? Se você olhar de lado assim, ó, você vai ver que o teclado ele tem as teclas um pouquinho mais baixas que as convencionais, né? O perfil Cherry traz essa característica, que ele é basicamente um perfil OEM, né? O OEM, que é um perfil padrão, só que com as teclas um pouquinho mais baixas. Já em relação aos switches aqui, pessoal, nós temos switches que são bem fáceis de remover da plate, tá? O teclado não traz aquela plate, apesar de ser de metal, não é aquela plate problemática do Raven 68, por exemplo, que é muito difícil remover os switches. E aqui nós temos, nessa versão pelo menos que eu comprei, eu tenho aqui switches Silent Phoenix, ou seja, são switches silenciosos, não faz barulho quase que nenhum, da própria Gamakai, tá? Se você olhar aqui, você vai ver o escrito aqui Gamakai embaixo. É um switch muito bom, cara, eu gostei muito. O fato dele ser silencioso melhorou muito a digitação, a qualidade sonora da digitação do teclado, porque o teclado não tem muitos modos de fábrica, já vou falar desses mods para vocês, mas aqui em relação ao switch nós temos um curso total de 3.3 milímetros, segundo o próprio site da Gamakai, com 40 G de força. Então você precisa de 40 G de força aqui para fazer a ativação dele. É um switch relativamente leve, tá? Não é dos mais leves do mercado, mas é um switch bem leve, tá, pessoal? É um switch magnético, né, nessa versão do teclado que eu comprei, que é o TK75HE, porque ele tem também a versão TK75 mecânico, tá? Então nesse caso aqui é um switch magnético, você pode ver que ele não tem contato mecânico nenhum, é simplesmente por esse ímã aqui no meio com a PCB, e a PCB dele é nesse padrão aqui que não tem os encaixes do switch, né? Ela é dessa forma para reconhecer o ímãzinho que tem aqui dentro do switch. Em relação aos mods de fábrica, retirei aqui o knobzinho de volume, tá? Nós não temos muita coisa aqui em relacionado aos mods, não, tá? O que nós temos aqui de primeiro? Temos aqui entre a PCB, que é essa placa aqui, uma placa boa, mas é um pouco mais simples do que a gente está acostumado a ver nos teclados magnéticos. Temos aqui a PCB, e entre a PCB e a plate, que é de alumínio, tá? Essa plate aqui de metal, que a minha inclusive veio bem curvadinha, se vocês derem uma olhada, podem ver que ela veio bem tortinha, mas entre a plate e a PCB nós temos essa camada aqui de poron, tá? Uma camada bem grossinha até de poron, com uma qualidade assim muito boa, que vai garantir aí uma sonoridade um pouco melhor para o teclado. E aqui na parte inferior do teclado nós temos essa camadinha aqui de EVA, uma folha um pouco mais fina de EVA, aí uma folha bem fininha de EVA, e aqui embaixo já temos já a bateria do teclado, né? Não tem muita coisa assim não. Acredito que o que mais vai dar essa sonoridade é a qualidade do teclado, que é uma sonoridade muito boa, é realmente a qualidade dos switches, tá, pessoal? E nessa parte inferior aqui do teclado, pessoal, nós temos os gaskets também, né? Se você olhar aqui, temos esses pequenas borrachinhas aqui, ó, nas extremidades, que estão coladas nesse pedaço de plástico aqui da parte inferior do teclado, e eles vão trazer um amortecimento até que ok assim pro teclado, sabe? É aquela estrutura gasket que não é muito flexível, sabe? Então não fica um teclado muito molenga, igual no Leobog, no Rai 75, no GMK67, que são gaskets bem moles. Aqui já é um gasket um pouquinho mais firmezinho, sim, mas que tem a maciez, tá? Você sente essa maciez na hora que você tá digitando.
Como você pode ver aqui, pessoal, o RGB está apontado para o sul. Vou até ligar ele aqui para vocês verem melhor. Um RGB apontado para o sul, mas o RGB aqui, pessoal, como vocês já perceberam, é o ponto fraco desse teclado. O ponto negativo desse teclado, de fato, é a iluminação, tá? Ele traz um RGB muito fraquinho, muito fraco mesmo. Ó, com todas as luzes aqui acesas, o único ponto que você consegue ver é o que tá sem as keycaps. Momento nenhum dá para ver o que o RGB tá ligado, cara. Ele é realmente, assim, muito fraco. Acho que é o teclado com o pior RGB que eu já peguei, assim, que eu já tive. É muito fraquinho mesmo. À noite, vou mostrar umas imagens para vocês do teclado à noite. Se isso é um ponto importante para você, então talvez você deva pensar bem antes de adquirir esse teclado. E bom, pessoal, apesar das keycaps Puddings melhorarem bastante o RGB dele, ó, agora ficou um pouco mais visível, assim, né, de como que ele tá o RGB. Eu vou mostrar para vocês um comparativo com o Aula F75, ó. Olha a diferença de intensidade de iluminação que nós temos nos dois teclados, cara. É absurdamente superior à iluminação do Aula aqui, tá? Um do lado do outro. Então, assim, nitidamente nós temos um RGB aqui bem fraco, mas com as keycaps Puddings, se você gosta bastante do RGB, recomendo você fazer esse upgrade, né? Trocar aí as keycaps para que você tenha uma iluminação melhor. Você vê a diferença com essas keycaps originais e com as Puddings, né? Fica bem melhor mesmo a iluminação. Em relação ao software aqui, pessoal, nós temos um software exatamente idêntico ao do Attack Shark, o K85, que também é magnético, né? Porém com um layout assim diferente, uma cor diferente, né? Esse fundo aqui com o planeta e uns raios e o universo e tudo mais. E aqui nós temos na aba Main, na aba Menu, nós temos aqui as subabas aqui embaixo, né? Com o remap das teclas aqui na Key Setting, que você pode remapear qualquer tecla que você quiser para qualquer outra tecla que você quiser, inclusive botões do mouse, né? Aqui na segunda subaba aqui nós temos o Stroke Setting, que seria a customização do magnético, né? Do switch magnético no teclado. Aqui você pode selecionar, por exemplo, o W e colocar aqui no Rapid Trigger 3mm, que era o que eu estava usando antes, na verdade, e 0.3mm para ele reconhecer o clique, né? Ou seja, a partir do momento que eu só clicar aqui, deixa eu ativar aqui a simulação, ele tem um botão aqui de simulação. A partir do momento que eu só relar no W aqui para 0.3, ele já vai ativar o switch lá no software. O propósito do teclado magnético, na verdade, é essa parte aqui do software, né, pessoal? E aqui, diferente de alguns outros modelos que a gente já testou, ele funciona de fato em 0.1 milímetros, tá, pessoal? Eu posso pressionar o W aqui em 0.1, ó, ele já vai reconhecer o 0.1 milímetros. Não tive problema desse software aqui não funcionar com 0.1, 0.2 milímetros, como no Aeroc NA87, por exemplo, no YX-M1068, que a gente teve aí alguns problemas que ele só reconhecia de 0.2, 0.3 para frente, né? O 0.1 milímetros ele não reconhecia. O único ponto negativo que eu achei dessa customização aqui de tecla por tecla é que você não consegue selecionar várias de uma vez. Ou você seleciona todas aqui em All Buttons, ou você vai mudando uma por uma, né? Então, por exemplo, agora eu vou mudar o A, 0.3, que é o que eu estou usando, e 3 milímetros do Rapid Trigger. Aí confirmo. Aí espera ele carregar, agora eu vou para o S. 3 milímetros Rapid Trigger, 0.3 milímetros para ele reconhecer o clique. Aí salva, aí vou poder, tá? Eu tenho que fazer de uma em uma. Se eu quero mudar tipo 10 teclas, vai ter que fazer o mesmo procedimento 10 vezes, tá? Ou você muda todas aqui com esse botão, esse atalho escrito All Buttons. Tem algumas pré-definições aqui, como por exemplo Sensitive, que ele já vai personalizar algumas teclas 0.5 e 2.0 milímetros no Rapid Trigger. Tem a opção Game, que ele vai basicamente ativar o Full Quick Trigger em 0.5 para os dois modos. E a opção Custom, que você faz da maneira que você quiser. Os 3 milímetros aqui, pessoal, para quem não entende como que funciona o Rapid Trigger, você pode setar tanto o curso de descer a tecla, como aqui no software você tá vendo, ó, o curso de descer a tecla, e o Rapid Trigger você seta o tanto que ela desativa na hora de subir. Então aqui eu coloquei para a tecla ativar com 0.3 milímetros, eu só desço 0.3 milímetros e ela já ativa, e para desativar, quando eu chego no fim, com 3 milímetros. 3 milímetros de cursor, ou seja, o cursor tem 3.3, então ele também vai subir em 0.3
mm, entendeu? Aqui na subaba Advanced Settings, nós temos aqui o Dynamic Keystroke, o MT, algumas outras configurações que você pode aplicar também no switch. Tem outras configurações aqui, como o tempo do teclado desligar na conexão 2.4 ou Bluetooth. Aqui na aba de função, aqui em cima, nós podemos alterar todas as teclas de função do teclado. Aqui na aba de macro, nós podemos criar ou apagar ou modificar macros, tá? A sequência de teclas que você pode criar no teclado. Tem a opção da luz do teclado, RGB, que você pode velocidade, brilho, as opções que ele já vem de fábrica aqui pré-setadas. Tem a opção Share, que assim como no software da Attack Shark, ele vai trazer algumas personalizações de iluminação que algumas pessoas fizeram e salvaram aí no servidor do software. Minha conta. E aqui as opções de upgrade do firmware, do app. O meu, pessoal, no meu caso aqui, ó, não sei se tá dando para vocês verem, deixa eu dar um zoom aqui. O upgrade aqui, ó, ele tá com uma bolinha vermelha. Eu já atualizei isso aqui 3 vezes no firmware e ele não muda, essa opção aqui. Essa bolinha não sai. Então, não acredito que tenha mais atualizações para fazer. Já atualizei o que tinha para atualizar e a bolinha aqui continua, tá? Só um detalhe aí para vocês. E aqui nós temos opções de inicializar com Windows. Tem como você trocar a foto aqui do fundo, né, do software, que eu recomendo que você faça. Coloca uma foto mais clean, porque aqui no menu, a hora de você mudar as teclas, no modo magnético aqui, quase não dá para você ver a barrinha azul do teclado descendo aqui, ó. Então, recomendo que você troque esse fundo aqui para um cinza, um branco, um preto, talvez, que vai deixar o software mais fácil de visualizar, tá? Em relação à bateria, pessoal, temos aqui uma bateria de 4.000 mAh e, pessoal, eu vou ficar devendo para vocês a autonomia, tá? Porque eu não testei ele tempo o suficiente para ele desligar, né? Visto que eu não uso RGB, então assim, a bateria comigo ia durar mais de uma semana, então não testei ele tempo suficiente para acabar a bateria. Porém, outros teclados como o Aula F75, por exemplo, também traz uma bateria de 4.000 mAh e dura aí aproximadamente 4 dias com o RGB ligado em 100%. Eu acredito que esse aqui com RGB um pouquinho mais fraco, ele deve durar um pouco mais, talvez uns 5 dias com o RGB ligado em 100% e para mais de 2 semanas com o RGB desligado, com certeza, assim. Um teclado que o RGB é bem fraco, né? Então ele não deve consumir muita energia. E isso, pessoal, faz com que ele tenha um peso de exatamente 798 gramas. É um teclado que, pela plate dele ser de metal, né, vai ser um pouquinho mais pesado do que se ela fosse de policarbonato. Porém, não chega perto do Aula, que tem muitos mais mods de fábrica. E aqui no caso ele tá, no meu tá personalizado com as teclas Pudding, né? Mas o peso não vai mudar muito. O Aula tem 981 gramas, né? Então para você ver que a qualidade realmente de construção e acabamento e de forma geral do Aula, assim, é realmente superior a um teclado como o da Gamakai aqui. Só que o preço do Gamakai justifica também, pessoal, porque ele é magnético, né? Uma tecnologia bem mais cara do que o teclado mecânico do Aula F75. E pra gente concluir, pessoal, recomendo, não recomendo esse teclado? O que eu achei de um aspecto geral? Assim, olha, na minha opinião, pessoal, você tem que separar alguns pontos aqui, tá? Se você considera muito construção do teclado, tem modelos que vão trazer uma carcaça toda em alumínio, vão trazer uma construção como o M1068, o ATK68, vão trazer uma característica muito mais premium no aspecto visual do teclado, tá? Você bate o olho no teclado, você fala, cara, esse teclado aqui é bem mais caro, esse teclado aqui é mais premium, ele tem um aspecto mais requintado, eu diria assim. Se isso é muito importante para você, talvez esse teclado não seja o ideal, tá? Ele tem uma boa construção, tem um bom acabamento, mas é um plástico simples, não chega nem aos pés do Aula, por exemplo, que é um plástico de muito melhor qualidade, tá? Nesse caso aqui. Agora, se você considera preço, na minha opinião, esse é disparado o melhor custo-benefício de teclados magnéticos hoje. Por quê? Primeira coisa, layout 75%, que é, na minha opinião, para mim, tá? Pro meu uso, é um layout que eu gosto mais. Tem o knobzinho de volume, cara, que isso aqui é uma mão na roda, esse knob de volume. Quem tá acostumado a teclados com knob de volume é difícil ficar sem, porque ele realmente é muito prático. Tem uma plate de alumínio, tem uma ótima construção interna, tá? É tudo muito bem encaixado, muito bem montado. A plate dele não é igual a do Rave 68, que é uma dificuldade do caramba para tirar os switches. Então, caso você queira fazer alguma personalização, é um teclado muito fácil de você modificar.
diferente do Raven 68. Tem keycaps de ótima qualidade, tem switches de muito boa qualidade, são switches muito bons mesmo, esses modelos da Gamakai. Pelo menos o switch Silent que eu peguei, nesse switch Phoenix, ele é sensacional, gostei muito da tatilidade, sonoridade dele, achei ele muito bom mesmo. Ele vai entregar o 0.1mm, que os modelos da Aerox não entregam, até mesmo o M1068, talvez só a versão Pro, só que esse tem que desembolsar, contando imposto e tudo mais de R$1.000, né? Então, assim, em aspecto geral, o software funciona bem, o teclado é muito competente. Custo-benefício, na minha opinião, hoje, esse aqui é o melhor opção. Até mais do que o Raven 68, que pra mim era o melhor custo-benefício até então no mercado, tá? Tem a versão também 68 dele, que é o TK68, mas aí eu já acho que talvez valha mais a pena o Raven. O Raven vai entregar um polling rate maior, vai entregar uma latência mais baixa, uma PCB de melhor qualidade. Então, se você quer tryhard mesmo no jogo, de forma muito competitiva, o Raven 68 vai ter uma latência menor, vai ter uma PCB mais atual, de maior qualidade, tá? Ele vai ter um aspecto voltado realmente para quem quer absorver o máximo gastando o mínimo possível. Nesse caso, para quem quer ser mais tryhard mesmo, o Raven 68 ainda é a melhor opção. Então, se eu pudesse resumir essa conclusão, eu diria que esse teclado aqui é voltado para quem busca uma experiência de teclado magnético, sem abrir mão da qualidade de um teclado mecânico, que é o knob de volume, uma digitação muito boa, muito macia, muito agradável, silenciosa, tatilidade boa, um aspecto assim bem parecido com o Aleph 75 visualmente falando. Se vocês curtiram esse vídeo, eu peço por favor que vocês deixem um like, se vocês puderem, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Muito obrigado por ter assistido até aqui, que Deus te abençoe, um abraço e até a próxima. Fui!